Gênesis 12:8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente e armou a sua tenda, tendo ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora passe uma página, capítulo 13, versículo de número 3. E fez as suas jornadas ao sul até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Pai Celestial, mais uma vez estamos diante de Ti e diante da Tua palavra, Pai. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, dá, Senhor, entendimento e tenha misericórdia do Teu servo, Senhor, nesta hora, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Betel é uma cidade localizada a 20 quilômetros ao norte de Jerusalém, antiga Jebus. Seu significado é casa de Deus. Nós já vimos aí Gênesis capítulo 12, versículo 8, Gênesis capítulo 13, versículos 3 e 4, ainda em Gênesis capítulo 28, no versículo de número 19, nós vamos encontrar referência a respeito desta cidade ou desta região chamada Betel. Mas nós vamos encontrar este nome com muita frequência ainda no livro de Josué, nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, nos livros de profetas como Oséias, por exemplo. Inclusive esse nome é mudado para um outro nome lá no livro de Oséias. Betel é um nome frequente na Bíblia. Betel era um lugar importante no antigo Israel, tanto ainda na época da peregrinação dos hebreus, começando por Abraão, Isaac, Jacó, todos os três, as três gerações ali, tiveram algum relacionamento com este lugar chamado Betel. Na conquista da terra prometida, no livro de Josué, nós vamos encontrar o relacionamento de Israel com este lugar chamado Betel. No livro dos Reis, nós vamos encontrar um relacionamento de Jeroboão, rei do norte, com este lugar chamado Betel, rei de Israel, das 11 tribos de Israel. E no livro de Oséias também nós vamos encontrar Deus se referindo a este lugar. Betel, como descreveu Jacó na sua visão no Gênesis capítulo 28, o significado deste nome significa casa de Deus, aonde está a presença de Deus, um lugar aonde Deus habita. E nesta oportunidade eu quero falar de 5 fases de Betel. Mas antes de falar dessas 5 fases do lugar chamado Betel, eu gostaria de citar alguns fatos curiosos que aconteceram naquele lugar. Primeiro, lugar onde foi sepultada Débora, a ama de Rebeca. Rebeca foi a esposa de Isaac, logo a mãe de Jacó. E no capítulo 35 de Gênesis, começando ali o capítulo 35, nós observamos que Débora, que fora a ama de Rebeca, ela morre, e Jacó estava nas proximidades de Betel, e ali ele a sepultou. Infere-se do texto que Débora, foi uma senhora que já morreu anciã, depois dos seus senhores, e ficou aos cuidados de Jacó, filho de Rebeca.
pelo que nós entendemos o texto, começando o capítulo de número 35. Betel também foi um lugar onde Débora, uma outra Débora, assentou-se debaixo da palmeira de Débora, e como juíza ela julgou a Israel ali, debaixo das palmeiras, chamada Palmeiras de Débora, em Juízes capítulo 4 e versículo de número 25. Terceiro fato: Betel é um dos lugares de onde Samuel, o profeta, sacerdote, juiz Samuel, julgava a nação de Israel. Ele julgava em diversas localidades, mas Betel parece ser uma das moradias fixas de Samuel. Em diversas oportunidades, Samuel ele está em Betel. Inclusive, quando Saul vai em busca da jumenta do seu pai, ele acaba indo a Betel procurar o profeta Samuel. Então Betel era uma cidade importante. Quarto fato interessante: Betel, quando Saul ele é ungido rei, ele recebe a promessa, recebe a notícia de que ele seria rei em Israel. Um dos sinais que Samuel deu para ele é que ele ia encontrar 3 homens subindo a Betel, e quando ele encontrasse esses homens, ele receberia ali como um sinal de confirmação que o Senhor estava escolhendo. 1 Samuel 10:3. Quinto caso: Elias e Eliseu, antes de Elias ser arrebatado para o Senhor, ser transladado, tomado para o Senhor, eles passaram antes em Betel. Quando Elias é arrebatado, Eliseu voltando, ele também volta e sobe a Betel. Aleluia. E sétimo fato importante: havia um homem chamado profeta velho que morava em Betel. Nós vamos encontrar esta informação naquele fato de que o homem de Deus que foi a Betel denunciaram o altar de Jeroboão, que Jeroboão havia construído, e ele não deveria tomar água, nem comer, nem entrar em casa de ninguém, e voltar por outro caminho. E o profeta velho de Betel, sabendo daquela notícia, porque o homem de Deus falara demais, além daquilo que deveria falar, e então, baseado naquelas informações extras que o homem de Deus falou, o profeta velho foi lá e enganou o homem de Deus, e ele deu ouvidos e voltou e entrou na casa do profeta velho de Betel, comeu pão e bebeu água e recebeu a sua maldição, a maldição que tirou a sua própria vida por não ter dado ouvido à voz do Senhor. Então Betel, amados, é um local muito popular nas Escrituras. Vários fatos aconteceram em Betel, e eu quero falar das fases de Betel. A primeira fase de Betel, amados, é a fase mais bonita, é a fase da descoberta, é a fase da revelação, é a fase lá de Gênesis capítulo 28 e versículo 19, quando Jacó ele descobre que aquele lugar era a casa de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 28 e versículo de número 19. Olha o que está escrito aí. E chamou o nome da... Eu vou ler o contexto. Então levantou-se Jacó, 18, pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus.
e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então esse lugar é o lugar da comunhão com Deus, um lugar da revelação de Deus, um lugar da aproximação de Deus, é um lugar onde o homem está com sede de Deus, está com uma expectativa do auxílio de Deus, e ele encontra o favor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jacó, ele chama aquele lugar de casa de Deus, de Betel. Então é um local, é uma fase extraordinária. Esta fase ela acontece na nossa vida, queridos, quando nós estamos às vezes atribulados, estamos desencantados da vida, e aí a gente encontra alguém que serve a Deus e fala desse Deus maravilhoso para nós, e fala das grandezas de Deus, do grande amor de Deus, da misericórdia de Deus, do sacrifício que Deus fez por nós para nos salvar. E então a gente dá crédito a esta palavra e recebe a esse Deus no nosso coração, na nossa vida, e então a gente fica perplexo pela grandeza deste Deus, pelo amor deste Deus. E a gente costuma chamar de um primeiro amor, o amor do novo convertido, aonde as coisas vão se desenrolando na vista do novo convertido, no coração do novo convertido, e ele vai se aprofundando no conhecimento de Deus, através dos cultos, das mensagens, do estudo da palavra. Esta é a fase Betel na vida de uma pessoa que se encontra com Deus, que recebe o favor de Deus, aleluia. Betel, a segunda fase, é um lugar de família, um lugar da família, um lugar onde Deus deseja que todas as famílias estejam presentes, que todas as famílias estejam reunidas. Betel é um lugar de onde emana a presença de Deus e a bênção de Deus sobre a família. Gênesis capítulo 35, abra aí na sua Bíblia, versículo de número 1, está escrito assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Versículo de número 2 e 3: então disse Jacó a quem? A sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos aonde? A Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, ou seja, do meu sofrimento, da minha insegurança, e que foi comigo durante todo o caminho que tenho andado. É o lugar onde Deus quer que a família esteja reunida. Betel é um lugar para toda a família. De repente você está vindo só mãe, de repente você está vindo só pai, de repente você está vindo a Betel só filho, mas creia, a promessa para Betel é para a tua família, é para pai, é para mãe, é para filhos, avós, netos. Se os teus familiares ainda não chegaram a Betel, não se desespere, continue crendo, porque a promessa é para todos da casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, afirmou Paulo ao carcereiro em Filipe. O Senhor quer a tua família em Betel, ou seja, na presença dele, na casa dele, fazendo a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, subamos a Betel e habitemos em Betel. Betel não é um lugar apenas para ir adorar, é para habitar, é para morar também. O Senhor ordenou que Jacó habitasse em Betel. A terceira fase de Betel, amados, Betel como lugar de idolatria. E esta fase começa a ficar um pouco mais pesada. Abra a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 30.
1 Reis, capítulo 12, e versículo de número 32. Olha o que está escrito: e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez esta festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Se você voltar ao versículo 26 desse mesmo capítulo, você observará o contexto. Esse contexto de Betel, lugar de idolatria, ele vai se dar quando Deus cumpre a sua promessa de tirar o reino, de rasgar o reino da mão de Salomão, e na mão de Roboão, seu filho, Deus executou esta promessa, dando parte do reino, ou quase todo o reino, a Jeroboão, deixando apenas a casa de Davi, ou seja, Judá, nas mãos do descendente de Davi, chamado Roboão. E Jeroboão, depois de ter se consolidado rei sobre Israel, sobre as 11 tribos de Israel, ele começou agora a ficar preocupado com o fato de que o lugar de adoração era em Jerusalém. O lugar de adoração era, na verdade, ainda não era em Jerusalém, mas eu estou antecipando os fatos aqui, né? Era em Gilgal, local onde tinha sido estabelecido para que o povo adorasse, se não me falha a memória. É um local onde estava a tenda do tabernáculo. Jerusalém ainda não tinha sido conquistada, não era de Israel ainda, né? Foi Davi que conquistou Jebus e fez dela o lugar da casa de Deus. E então ele ficou preocupado: o povo vai atravessar lá para Judá para oferecer holocaustos e vai acabar largando a mim e juntando-se de volta ao filho de Davi. Então ele teve uma ideia. Satanás colocou no seu coração uma astúcia, e ele então resolveu construir 2 bezerros de ouro. Colocou um em Betel, construiu um grande e belo altar ao bezerro ali em Betel, e outro em Dan, nas 2 extremidades do reino que dava para Judá, para não correr o risco de as pessoas terem que atravessar e continuar tendo relações sociais com o povo do reino de Judá, na casa de Davi. E ali ele estabelece culto, e da mesma forma do ritual que Deus havia estabelecido para que o povo, uma vez por ano, adorasse ao Senhor, na época da Páscoa, sacrificasse ao Senhor, fizesse todo aquele ritual, Jeroboão também criou da sua cabeça um dia, uma data, e resolveu criar ali um culto religioso para o povo adorar ali em Betel e em Dan. E Betel agora passou a ser um lugar de idolatria, aonde a presença do Deus Todo-Poderoso foi substituída por uma imagem esculpida no ouro e colocada diante deles. E Jeroboão diz: eis aqui o teu Deus, Israel, oferecei holocaustos ao Deus de vocês. E Israel obedeceu a voz do seu rei e começou a sacrificar aquele bezerro ali por décadas e décadas e décadas, distanciando-se do Deus verdadeiro, distorcendo o verdadeiro culto, porque o único que é digno de ser louvado e adorado chama-se o Senhor dos Exércitos, o Deus Jeová, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que deu seu Filho unigênito para resgatar a humanidade dos seus pecados. Qualquer outro tipo de pessoa ou representatividade que se coloca diante de alguém para ser adorado, a Bíblia chama de idolatria. E eu quero dizer uma coisa, amados: qual é a aplicação disso para as nossas vidas, para os nossos dias? É que tem muitos de nós criando ídolos nos nossos corações. A sociedade pós-moderna, protestantismo pós-moderno tem se tornado cada vez menos protestante, tem se aproximado cada vez mais do modo vivente do mundo, da cultura moderna do mundo. Nós temos nos aparentado cada vez mais e temos construído verdadeiros ídolos nos nossos corações, verdadeiros altares, assim como Jeroboão construiu o altar em Betel e dizia ser o Deus de Israel, e eles acreditaram. Tem muita
muita gente construindo altares em seus corações àquele que não é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Salvador das nossas vidas. Hoje nós temos tantos cristãos famosos, verdadeiras estrelas, artistas famosos no meio evangélico, e infelizmente nós temos idolatrado tais pessoas. Nós temos idolatrado pessoas no meio evangélico, nós temos idolatrado pessoas no meio empresarial, no meio social, nós temos idolatrado pessoas no meio da política, e isso não agrada ao Senhor. O único que deve ser louvado e adorado é o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos construído altares a coisas, nós temos construído altares a casa, nós temos construído altares a empresas, nós temos construído altares a relacionamentos e deixado de lado Deus verdadeiro, aquele que deu a sua vida por nós. Cuidado, não deixe que erga um altar em Betel na sua vida, mas que a tua vida seja oferecida inteiramente ao Senhor, a tua adoração seja exclusiva ao Senhor, e que o Senhor se deleite na tua oração, na tua adoração. Porque, amados, a prostituição religiosa está tamanha que Deus já não tem prazer na adoração de muitas igrejas, de muitas pessoas, porque estão edificando um altar a Deus e um altar a Baal, estão edificando um altar a Deus e um altar de Betel. Nós temos que edificar o altar de Deus nas nossas vidas. Ele sempre será, sempre deve ser o alvo da nossa adoração, do nosso temor, do nosso cuidado. A quarta fase de Betel, queridos, um lugar de vergonha. Olha como o negócio está descendo, como está decaindo. Betel, casa de Deus. Betel, lugar de família. Quando Betel passa a ser lugar de idolatria, aí o negócio decai. A terceira fase de Betel é um lugar de vergonha, e não sou eu que estou criando isso. Eu quero que você caminhe comigo com a sua Bíblia. Abra, se você puder, em Jeremias, no capítulo de número 48 e o versículo de número 13. E eu gostaria que alguém lesse para mim, alguns obreiros que estão mais próximos, Jeremias 48 e versículo de número 13, para você ver que Betel agora é um lugar de vergonha. Quem achou? E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Se você observar o contexto de Jeremias 48, é um juízo contra Moabe. Moabe não era povo de Israel, Moabe não era povo da promessa, mas Moabe era um dos inimigos de Israel e tinha provocado grandes prejuízos para Israel. E eu quero dizer para você que Deus julgará todos os inimigos do seu povo. Deus julgará todos aqueles que afligiam o seu povo, tanto no caso do Israel bíblico, como no caso do povo de Deus chamado Igreja do Senhor. As pessoas podem até oprimir, podem até perseguir, podem até matar, mas Deus julgará todos aqueles que se levantar contra o seu povo. E aqui está vindo juízo para Moabe, por ter se levantado contra a semente de Abraão, contra o povo de Israel. E Deus está dizendo: olha, Moabe, chegará um dia que ela será envergonhada, da mesma forma que Israel foi envergonhado diante de Betel. Por que Deus falou isso? Porque nesse contexto já havia acontecido a destruição do reino de Israel. Samaria, a capital, já tinha sido invadida, tinha sido destruída. Os israelitas já tinham sido levados para a Síria, tinham sido dispersos, os que sobraram em outros lugares. E o bezerro de Betel não foi capaz de livrar o Israel, as 11 tribos, das mãos dos seus algozes, dos seus perseguidores. Então Deus está fazendo uma referência. Moabe também será envergonhada, da mesma forma que Israel ficou envergonhado em Betel, a sua segurança. Por que Deus fala de uma forma até parecendo sarcástica aqui? Porque a segurança, a confiança do
povo de Israel estava nos bezerros que Jeroboão tinha erguido em Betel e em Dan, e para aí Deus abomina. Para Deus essas coisas não têm nenhum valor, pelo contrário, é prostituição espiritual, segundo a própria palavra afirma. Então, Betel é um lugar de vergonha. Se você tem se distanciado de Deus, se você tem permitido altares que não é o verdadeiro Deus na tua vida, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de voltar para o Senhor, de se arrepender e buscar o Senhor, porque a Israel foi dada a oportunidade naquele tempo de se arrepender e não quis se arrepender, matou os profetas, perseguiram os profetas e foram para o cativeiro, pagaram com a sua própria vida. Mas a nós o Senhor está advertindo hoje: é tempo de arrependimento, é tempo de voltar, é tempo de abrir os olhos espirituais, é tempo de entregar a vida a Jesus, é tempo de servir e ser fiel ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que deu a sua vida por nós no Calvário para nos resgatar. É tempo de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a última fase, para terminar, a quinta fase, é que Betel teve o seu nome mudado. Ao invés de ser chamada Betel, o próprio Senhor agora passou a chamá-la de Bet-Aven. Betel significa casa de Deus, Bet-Aven significa casa do nada, casa da iniquidade, casa desagradável. Abra comigo a sua Bíblia em Oséias, capítulo de número 4 e versículo de número 15. Quem abrir me ajude aí. Oséias 4 e 15. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de Daniel 4 e 15. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo: vive o Senhor. Observe que o Senhor está usando Oséias para abrir os olhos de Judá. Está usando Oséias para fazer um apelo a Judá a não se corromper como Israel se corrompeu, para Judá não ir após os ídolos, aos altares erguidos por homens, como foi a sua irmã Israel, como é chamada no livro de Oséias, a irmã Judá, a irmã Israel. Porque Israel foi diante dos altares de Betel e dizia: vive o Senhor, diante daquelas imagens construídas por Jeroboão. Então o Senhor está dizendo: não vá, não mais a Betel, mas a Bet-Aven, é o lugar do nada. Isso foi uma desvalorização daquele lugar onde antes era chamado de casa de Deus. Oséias 5 e 8 está escrito assim, eu vou ler para ser mais rápido: tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente a Bet-Aven após ti, ó Benjamim. Aqui está falando de momentos de dores, momentos de dificuldade, e mais uma vez é citado aqui a Bet-Aven, a antiga Betel. Isso de uma certa forma pejorativa, diminuindo o seu valor, ou dizendo que não tinha mais valor algum, porque o que se adorava ali, o que se buscava ali, não passava de construção humana, não passava de invenção humana. Em Oséias 10 e 5, os moradores de Samaria serão aterrorizados pelos bezerros de Bet-Aven. Ainda falando, o profeta Oséias falando agora antes da destruição de Israel, Deus estava dizendo que os moradores de Samaria, aqueles que confiavam nos bezerros de ouro de Jeroboão, que estava lá em Betel, eles seriam aterrorizados. Não que a imagem daqueles bezerros tivesse algum poder, queridos, pudesse fazer alguma
coisa para aterrorizar Israel, mas a fé que aquelas pessoas tinham, que era vã naqueles bezerros, é que ia aterrorizá-los, porque eles iriam clamar aqueles bezerros e eles não iriam livrá-los. Eles iriam suplicar aqueles bezerros, como os profetas de Baal suplicaram a Baal e não foram socorridos. Então eles foram aterrorizados, eles foram decepcionados profundamente. Não coloque a sua confiança em coisas vãs. Não coloque a sua confiança em nada que não seja o teu Deus, aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe, conforme disse Jeremias, aquele que estabeleceu os teus dias, aquele que colocou o teu nome no calendário da existência humana. É Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Se Ele te der, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não te der e não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus todo-poderoso, incomparável, maravilhoso, compassivo, misericordioso. É Ele, somente Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a pior fase de Betel, queridos. É a consequência de tomar a casa de Deus e colocar nela itens da idolatria, buscar a satisfação pessoal em vez de se humilhar na presença de Deus. Eu pregava quinta-feira em outra igreja juntamente com as irmãs, e eu dizia o seguinte: a igreja atual, ela está vivendo não mais por fé, mas vivendo por vista. Não está mais vivendo só na dependência do Espírito, da confiança do Senhor, mas muitos estão vivendo estribado no seu próprio conhecimento, estribado no seu próprio dinheiro, estribado nas suas próprias empresas, fazendas, negócios. As pessoas já não estão humildes como eram antes. E isso é idolatria, queridos. Falta de dependência do Espírito Santo de Deus. Andar por vista, confiar mais em suas riquezas do que na provisão do Senhor. Uma outra área que tem sido muito afetada, que o inimigo tem usado para desviar o verdadeiro louvor, são louvores homocêntricos, louvores que Deus se torna o empregado do homem, louvores onde Deus é o Aladim, o homem está com a lâmpada e Deus tem que fazer tudo aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu peço. Verdadeiros holofotes ao homem, a carreira humana, estão desviando a verdadeira adoração. No louvor, Deus é o centro da adoração, não sou eu, amados, não sou eu. É o Senhor que é digno de honra, de glória, de louvor. Pregações, mensagens, sermões, aonde Deus trabalha para o homem, sermões aonde não se denuncia o pecado, sermões aonde não se fala do arrebatamento da igreja, aonde não se fala da repulsa ao pecado, ao não vos conformeis com este mundo, ao vos encher do Espírito de Deus, ao invés de vos encher dos desejos mundanos. Está cada vez mais raro. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a gente pensa que o altar da idolatria é simplesmente uma coisa concreta, uma coisa terrível. Não, o altar da idolatria pode ser construído sorrateiramente, dia após dia, culturalmente, dentro de mim, ser impregnado, sem que eu perceba. Eu preciso voltar a Betel. Betel precisa ser a casa de Deus na minha vida. Eu preciso oferecer ao Senhor o verdadeiro louvor, reto ao Senhor, puro ao Senhor, como Jacó ofereceu a Betel, como Abraão ergueu o altar em Betel e adorou o Senhor. Eu preciso oferecer o meu culto ao Senhor, culto verdadeiro, culto verdadeiro, culto puro, não misturado com imundícias, com coisas que são culturais, que estão sendo impregnadas dentro das nossas igrejas, dentro dos cultos ao Senhor que estamos realizando. Voltemos a Betel, queridos, que nós permanecemos na primeira fase, na segunda fase, estejamos em Betel e tragamos a nossa família para Betel, que a nossa família esteja
debaixo das asas do Altíssimo em Betel, aleluia, e a promessa do Senhor repousará sobre as nossas vidas. Do contrário, as outras fases virão, porque elas são inevitáveis, elas são consequência das nossas atitudes se distanciando de Betel, ou do foco de Betel, da finalidade de Betel. Não se permita distanciar-se deste Deus maravilhoso que te ama, mas também é justo. Deus é amor, mas é justiça também. Tem gente que só vê Deus como amor, tem gente que só olha para Cristo como um Salvador. Sim, Ele amou, porque Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, amou você de tal maneira, que deu seu Filho, Jesus unigênito, para morrer por você, você que merecia a condenação eterna. Ele te resgatou com o preço do sangue do seu Filho. Então este Deus é amor. Toda a expressão do amor representa estar em Deus. Deus é Salvador, porque Jesus nos salvou dos nossos pecados, mas Deus é justiça e Deus é Senhor. Deus não tem compromisso com qualquer pessoa. Deus só tem compromisso com aqueles que o têm como Senhor. Porque vê-lo como Salvador é muito simples, é muito cômodo. Agora vê-lo como Senhor requer renunciar, negar-me a mim mesmo, as minhas vontades, os meus preconceitos, e me entregar a Ele, e me humilhar na presença dEle, e servir a Ele, e ser fiel a Ele, em todos os aspectos, sendo fiel à minha esposa, sendo fiel aos meus filhos, sendo fiel nos negócios, e principalmente sendo fiel a Deus e a sua palavra. Isso é ter Deus como Senhor. É um desafio. Todos os dias nós temos que crucificar a nossa carne em Cristo, como disse Paulo, para permanecermos em Betel, porque todos os dias acontecem coisas nas nossas vidas para nos tirar de Betel. É um levante, é uma ferida, é alguém que nos perseguiu, é alguém que nos tratou mal, é alguém que esqueceu de botar o bendito tapete vermelho para nós entrar, e isso vai nos ferindo e vai nos afastando de Betel. Não deixe essas coisas roubar a tua comunhão com Deus. Entrega-te ao Senhor por completo, porque Betel é o lugar onde Deus reina e abençoa o seu povo. Vamos ficar de pé nesta hora com muita alegria e gratidão.